e depois deste exílio mostra-nos Jesus. Meus irmãos, um bom domingo, nós celebramos hoje a solenidade da Assunção da Virgem Maria, ela que sobe aos céus em corpo e alma, antecipando assim aquilo que os justos receberão no juízo final. Hoje é o dia que fazemos memória que Maria migra deste mundo para o reino dos céus. Cristo, antes dela, subiu ao céu, levando consigo aquela carne da sua humanidade que havia recebido da sua mãe. Por isso, ele mesmo honra essa carne, admitindo-a no céu antes da carne de todos os outros santos. Essa comunhão entre o corpo e a alma de Jesus e Maria é um dos grandes sentidos dessa festa. E para começarmos a nossa reflexão deste domingo, eu gostaria de recordar o bispo Fulton Sheen, aquele bispo norte-americano que vai ser beatificado no próximo mês. Ele escreveu um livro intitulado O Primeiro Amor do Mundo, que é sobre a Virgem Maria, e um dos seus capítulos ele trata sobre os dogmas marianos. E ele diz que esses dogmas sempre possuem dois aspectos. Um relacionado a Cristo, que faz memória do mistério de Nosso Senhor, e um outro que lança uma luz sobre a condição do homem sobre a terra. O dogma da Assunção, proclamado em 1950, segundo esse bispo, oferece uma grande luz para aquela escuridão intelectual que nós nos afundamos logo no início do século XX. No ano de 1900, o psicanalista Freud publicou a obra A Interpretação dos Sonhos, onde dizia que o homem não é patrão de si mesmo, da sua própria casa, e por isso o homem estaria sempre condicionado pelo seu inconsciente. E esse era marcado pelos impulsos sexuais que movia e orientava toda a sua vida. Depois, em 1927, o filósofo Heidegger publicou a obra O Ser e o Tempo, aonde apresenta o homem como um ser jogado neste mundo, que experimenta a sua condição de finitude e por isso uma grande angústia diante da morte. O homem aparece em Heidegger como um ser marcado por essa existência de desespero, de um ser lançado para a morte, um ser lançado para o abismo do nada. E depois um outro filósofo, Sartre, em 1943, publicou O Ser e o Nada, onde para ele nós existimos antes de nos tornarmos alguma coisa. Por isso a nossa existência vem antes daquilo que nós somos, antes da nossa identidade, e é por isso que nós somos marcados por uma liberdade infinita. Ou seja, nós estamos sempre condenados a ter que escolher alguma coisa. O homem não escapa dessa responsabilidade de escolher. E isso gera uma constante inquietação. E esses pensamentos desses três autores marcaram o nosso modo de ser no mundo, de nos entendermos aqui. E é por isso que Fulton Sheen vai dizer que o homem que estava marcado nesse pessimismo, depois também reduzindo a sua existência ao sexo e aos prazeres corporais, chegando até o desespero da morte, o homem precisava ser iluminado pela fé. E então o dogma da Assunção ajuda a refletir sobre isso. Ele diz, pegando uma frase de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios 6,13, onde diz: o corpo é para o Senhor. E com isso ele começa uma reflexão. Nós somos marcados por essa realidade dos prazeres corpóreos. Mas os prazeres corpóreos está muito marcado por uma divisão no coração do homem, onde o homem está muito atraído pela lei da gravidade do mundo. E já a Virgem Maria, que não conhecia a divisão do pecado em seu coração, podia dirigir todo o seu ser para Deus. E ele, pegando a frase, a definição de Santo Tomás de Aquino, que diz que o amor é êxtase, ou seja, o amor nos faz sair de nós, o amor nos faz viver para o alto, viver para Deus.
aonde a lei da gravidade não é mais o centro dessa terra, mas é o paraíso, é o céu. É para lá que o nosso coração se sente atraído. E é graças a esse êxtase que nós somos capazes de passar do eros, desse amor apegado à beleza do corpo, das coisas deste mundo, para aquele amor ágape, onde nós começamos a nos admirar das coisas do céu. Mas depois também nós sabemos que nós somos feitos para a vida. E a gente sabe que a morte, ela foi introduzida pelo pecado. É uma consequência dessa realidade, porque o pecado divide o coração. Ao invés do seu coração amar a sua fonte, amar o seu fim, começa a amar os meios, as criaturas, o mundo. E é por isso que o Senhor nos deu o grande remédio a partir da sua carne. Porque ele diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue não vai experimentar a morte. Por isso, Cristo é o remédio contra o desespero do homem. E é por isso que a Virgem Maria, que não conhecia o pecado, ela era imaculada, por isso ela não vê essa divisão no seu coração. Ela sabe que foi feita para Deus, que tem a sua origem, o seu fim em Deus. E por isso, ainda esse bispo dizia que se nós não refletirmos sobre o mundo futuro, na vida futura, nós não seremos capazes de aproveitar verdadeiramente o mundo presente. Nós vamos nos enganar neste exílio que nós vivemos. E sobre isso me faz recordar da oração da Salve Rainha, que possui uma grande luz desse mistério da Assunção. Essa oração feita no século XI pelo monge beneditino Hermann de Reichenau, esse monge tem uma bela história, porque era de uma família nobre, mas devido à sua grave deficiência física, a família confiou aos 7 anos a sua vida e a sua educação aos monges. E ele, com tanta dificuldade de se movimentar, com tanta dificuldade de se comunicar com as palavras, ele, com essa doença degenerativa que possuía, foi dotado de uma grande capacidade intelectual. E era um homem apaixonado pelas disciplinas exatas, pela astronomia, pela matemática, pela física. E é por isso que a gente vê nesse homem que, morrendo aos 41 anos, nessa última etapa da sua doença, ele escreve essa oração. Isso nos faz entender bem aquela parte da oração da Salve Rainha: a vós bradamos, os degredados filhos de Eva. Nós que estamos neste exílio, recorremos à nossa mãe. E essa oração logo alcançou uma grande difusão na piedade cristã. Já no século XIII, ela, através de um dominicano, assume a parte final da oração das completas, ou seja, todo cristão, no final do dia, recorria à Virgem Maria como aquela que nos guia neste exílio. Mas esta oração nos faz meditar sobre uma grande oposição entre Eva e Maria, e onde depois, a causa dessa oposição, nós vamos encontrar o centro que é Cristo. Eva, como diz essa oração, é ela que nos levou a este exílio. Por causa do pecado, nós experimentamos a pena da fragilidade da morte. Por Eva, nós fomos feridos, e por Maria, nós fomos redimidos. Se por Eva nos veio a morte, por Maria nos veio a vida de Cristo, a nossa salvação. Por Maria nos veio essa graça divina. Se por Eva nos veio os tormentos deste mundo, por Maria nos veio a consolação diante dos sofrimentos. Por ela nos veio a intercessão diante de Cristo. E é por isso que nós chamamos ela de Mãe de Misericórdia, aquela que nos doa a vida, a doçura, a esperança. E por isso que, recorrendo a essa Mãe de Misericórdia, nós podemos dizer: e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Nós não paramos em Maria, mas sabemos que ela nos conduz como um aqueduto àquela fonte da água cristalina que é Cristo. Ela nos leva até Ele. Rezar a Salve Rainha significa, portanto, professar essa grande esperança. O nosso corpo e a nossa alma foram feitos para Deus, foram feitos para a eternidade. E aqui me recordo das palavras do grande poeta mariano, São Bernardo de Claraval,
onde em um dos seus sermões mariano ele diz: nós que fomos arrastados pelo curso deste mundo, não podemos tirar os olhos do esplendor daquela estrela que é Maria. Quando os ventos da tentação baterem à tua porta, olha para Maria. Quando as ondas da soberba se levantarem contra ti, olha para Maria. Quando a ira, a avareza e a sedução perturbarem o teu coração, olha para Maria, pensa em Maria. Quando fores perturbado pela gravidade dos teus pecados, pensa em Maria. Diante dos perigos e das angústias da tua vida, pensa em Maria. Se olhas para essa estrela e segues Maria, não perdes a estrada, não te afastas dela, não te cansas, não te perdes, não cais, olha para Maria. Por isso, irmãos, celebrar a Assunção da Virgem Maria é realmente olhar para o alto, é contemplar aquela estrela que não conhece o ocaso, é saber que nós não somos vencidos pela escuridão deste mundo. E concluo essa nossa reflexão com a imagem de um poeta inglês do século XX, Francis Thompson. É interessante a sua história porque era um homem de família nobre e ele tentou ser padre, não conseguiu, tentou ser médico como seu pai, não conseguiu, depois se transferiu de cidade para ver se tinha sucesso como escritor e também não conseguiu, e chegou ao ponto de morar na rua e até mesmo ser dependente de drogas. Mas depois conseguiu mudar o rumo da sua vida e escreveu poemas místicos extraordinários. Em um dos seus poemas, ele faz menção a Maria, chamando-a de ladra do céu. É uma imagem muito forte, mas ele diz: nós fomos tentados por Eva a sair do paraíso, agora a Virgem Maria nos rouba novamente para o paraíso. E ele pediu, na sua lápide, está escrito que resume a sua grande esperança: procura-me no refúgio do paraíso. Que também a Virgem Maria nos possa roubar para o paraíso, porque ali está a nossa esperança. Que ela nos ensine a viver nesta terra com os olhos voltados para o céu, sem desprezar o nosso corpo, sem desprezar essa vida, mas sabendo que nós fomos feitos para a eternidade. E desde já a nossa existência é um grande sinal, e já podia a nossa existência resumir nisso: se alguém quiser me encontrar, basta me procurar no paraíso. Aonde está o nosso coração? Aí está a nossa felicidade. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.